Se você quer trocar de carro e quer usar o seu carro como lance, fica ligado nesse vídeo que eu vou tratar desse assunto e vou trazer uma super novidade para você que com certeza pode ser uma grande alternativa para você trocar de carro por meio do consórcio e sem pagar os juros do financiamento. Bom, dado o carro como lance, é uma possibilidade que já existe há alguns anos aí no sistema de consórcio. A verdade é que nunca foi uma opção que emplacou muito no mercado, mas está tendo algumas novidades, algumas possibilidades novas que vem fazendo com que essa possibilidade seja cada vez mais viável, cada vez mais simples de se fazer, de se executar e também vantajosa. E é disso que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Quando essa opção surgiu, basicamente funcionava da seguinte forma: o cliente ia em alguma loja, alguma concessionária, fazia uma avaliação do veículo e essa avaliação do veículo poderia ser utilizada como oferta de lance, seguindo aí, digamos assim, algumas condições, alguns critérios das administradoras de consórcio. E não adianta, assim, não vai adiantar, infelizmente, eu ficar elencando esses critérios, porque isso muda muito de administradora para administradora. Então a minha intenção aqui é simplificar esse assunto para você ver se isso tem condições ou não do mercado, né? Acontece que essas avaliações, elas funcionavam, por assim dizer, como promessas de compra e, querendo ou não, elas tomavam um tempo nas concessionárias e nas lojas, muitas vezes sem que ocorresse um negócio. Então, não era algo tão simples assim de se fazer. Sem contar que a avaliação visa a compra do veículo pela loja ou pela concessionária. O que isso significa? Depreciação. Então, eu sou da época que quando depreciava ali 10, 15% do valor de um veículo no mercado, os donos de carro, eu com os meus carros, os carros que eu já tive, você com os carros que você já teve, a gente achava ruim. Hoje em dia isso é até mais, 20, 25, 30, chegam a existir avaliações que ali deprecia 40% do valor do carro. Então, quem é que quer, né, vender o carro 30% abaixo do que ele vale no mercado? Você tem um carro que vale 100 mil reais, você vai vender por 70 mil. Você tem um carro que vale 50 mil reais. Na tabela, você vai entregar por 35 mil reais. Então, o sistema em que a administradora aceita o carro como lance por avaliação ainda existe, mas praticamente ele não é utilizado por ninguém. Por quê? Porque ele demanda de uma avaliação e essa avaliação sempre vem com uma alta depreciação. Então, eu vou falar para vocês de um novo formato que agora existe no mercado que com certeza é o melhor de todos. Então vamos lá, ó. Hoje tem uma alternativa, mas a gente representa uma administradora aqui de consórcio que está trazendo uma alternativa que é muito interessante. E se você quiser ver essa alternativa para que você faça o melhor negócio em consórcio, não perde tempo, entre em contato com a gente pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp, que a Felipe Consórcio representa as melhores administradoras do mercado. Você contrata o melhor negócio em consórcio e você não paga nada pelo nosso serviço, você não paga nada a mais pelo nosso serviço. Então, você encontra uma corretora especializada que vê a sua necessidade, conhece o seu perfil e te leva para o melhor negócio e você não paga nada a mais por isso. Então, não perde tempo, entre em contato. Hoje tem uma alternativa, a gente representou a administradora que ela aceita o seu veículo como lance pelo valor da tabela FIP. É isso mesmo que você ouviu. Você consegue usar o seu carro como lance pelo valor da tabela FIP e você ainda consegue utilizar o seu carro como lance mais o lance embutido. Então você consegue potencializar bem a sua oferta de lance para que a contemplação, quem sabe, seja imediata ou que ela seja o mais rápido possível. Só que aí vale lembrar um ponto, tá? Tanto no modelo de avaliação que eu falei, quanto nesse modelo de o seu carro, o lance ser do valor da tabela FIP do carro, ou seja, ser uma oferta de lance maior, vale ressaltar que nenhuma administradora do mercado pega o seu carro, tá? Nenhuma administradora compra o seu carro. Isso nunca existiu, não existe e provavelmente não vai vir a existir. Então, o que você tem? Em ambos os casos, você tem um desconto deste montante de lance do crédito. Então vamos imaginar um consórcio para um carro de 100 mil reais, né? Uma carta de 100 mil reais, em que o seu carro atual, na tabela FIP, ele vale 50 mil reais. Então você tem um lance de 50 mil reais. Vamos imaginar que você então fez essa oferta, contemplou, e aí você não precisa pagar em dinheiro, você apenas apresenta uma cópia do documento do seu carro. Esse documento
documento tem que estar em seu nome, tá? Então, consórcio em seu nome, o documento do carro tem que estar em seu nome. E aí, o valor da tabela FIP é confrontado ali com o lance, estando igual, beleza? Pode ser igual, pode até ser diferente. Poderia até ser que o lance fosse um pouquinho menor. O importante é que o valor do carro na tabela FIP cubra o valor do lance. Então, sendo aquele valor sendo confirmado que o carro vale aquele valor do lance, aquele valor é descontado do crédito. Então, desconta 50 mil da carta e eu fico com um crédito de 50 mil reais. Então, agora eu tenho o carro de 50 mil mais a carta de 50 mil. Qual que é a regra da administradora? A regra da administradora é que você deve comprar um carro do valor ou superior ao crédito contratado. Então, por exemplo, você contratou um consórcio para contemplar a carta de 100 mil. E aí você contemplou com um lance de 50 mil, sendo que 50 mil é o seu carro. A sua carta de crédito é 100 mil. Então você precisa comprar um carro, indicar um carro para compra que seja igual ou superior a 100 mil. Você não vai poder apresentar um carro que vale 90 mil, que a FIP dele é 90 mil, que a FIP dele é 80 mil. Não, você tem que comprar um carro de igual valor da sua carta ou de maior valor da carta, ok? Agora vamos imaginar que o valor de 50 mil, você olhou para o seu crédito, para o seu lance, para o lance do seu grupo, e aquele valor de 50 mil não é suficiente para contemplar, que você precisa usar do lance embutido. Então vamos dar o exemplo no caso dessa administradora. Você vai contratar lá um exemplo, tá? Eu só estou exemplificando, não estou fazendo a conta detalhada. Você vai comprar lá uma carta de 130 mil e você vai poder usar os 30 mil de lance como lance embutido. E você vai poder usar mais os 50 mil. Então agora você tem uma carta de 130 mil com lance de 80 mil. Então, ó, o Nathan emprestou o celular dele aqui, que o meu tá lá na minha sala, eu não trago já para não tirar a concentração do vídeo, ó. 80 dividido por 130 vai ser um lance de 61%. Então, você potencializou o lance. No caso dessa administradora, ela permite 25% de lance embutido. Então, 130 aqui, 130 vezes 25%, poderia usar até 32.500, mas se usasse 32.500, ao invés de pegar 100 mil redondo, pegaria 97.500. Então, mais 50 mil do carro, 82.500, e dividido por 130, seria um lance de 63%. Então, você potencializa o lance. E aí tem um detalhe, que essa administradora, ela coloca um limite, né? Quando você usa o carro como lance, você pode ofertar, no caso dessa administradora, pode ser uma oferta de no máximo 70%. E aí, essa questão da porcentagem também tem que estar... Não precisa se preocupar com a porcentagem, por quê? Porque, por exemplo, essa administradora é uma administradora que faz o cálculo em cima da carta. Tem administradoras que fazem o cálculo em cima do crédito mais taxas. Então, as porcentagens não servem como referência para saber se um lance está alto ou se está baixo. O bom deste negócio é que, como a administradora aceita o carro pela tabela FIP, então ela vai potencializar a oferta do lance. Ocorre que, vamos imaginar que você tem o carro, usou ele como lance e contemplou o consórcio. O valor dele desconta do crédito e aí você tem agora o crédito da diferença. Então é os mesmos 50 mil. E aí é que vem o detalhe da coisa. Não importa agora se você vai comprar o carro numa loja, numa concessionária ou se você vai comprar de um particular. Visto que você tem, vamos imaginar, visto que agora você tem aquela diferença contemplada, você vai procurar o melhor negócio possível para você. Por exemplo, tô lá com os meus 50 mil contemplados. O meu carro vale 50 mil na tabela FIP. Então eu posso vender o carro, anunciar o carro na Web Motors, no Mercado Livre ou no LX e ver se aparece um comprador. Vamos imaginar que apareceu um comprador e me fez uma oferta de 47 mil no meu carro. E eu aceitei vender. Então agora eu tenho os 50 mil do consórcio, eu tenho os 47 mil que eu recebi em dinheiro pela venda do meu carro, e eu tenho que apresentar um carro de 100 mil para a administradora. Pode ser que eu encontrei alguém que tem um carro que na tabela FIP vale 100 mil, pode ser uma pessoa, tá? Uma pessoa física, e eu fiz uma oferta de 97 mil, dinheiro à vista, e essa pessoa aceitou. Se ela aceitar a minha oferta, eu indico o carro que vale 100 mil, mas na verdade eu tô pagando 97, 47 mil em dinheiro, mais 50 mil da carta. Ah, eu não encontrei ninguém, ou eu quero um carro que eu fechei por 110 mil. Então eu vou pagar os 50 mil da carta, os 47 mil da venda do meu carro e vou completar com mais 13 mil de recursos próprios que eu tinha, visto que eu quero agora comprar um carro de 110 mil. Então é importante você entender que a finalidade desse consórcio é resolver algumas questões que às vezes aparecem na hora de trocar o carro via consórcio. Por exemplo,
exemplo, às vezes a pessoa, ela não quer desfazer do carro, não pode desfazer do carro. Então, ela quer ficar usando o carro e ter que só trocar o carro na certeza de estar contemplado. Essa é uma forma, pois eu já estou contemplado, eu já tenho o meu crédito liberado. Aí eu vendi o carro, fiquei sem carro, mas eu já vendi sabendo que eu vou comprar outro, tá entendendo? A pessoa muitas vezes pensa, puxa, eu vou fazer um consórcio, aí eu tenho que ficar pagando a parcela, aí eu tenho que vender o carro, aí eu vou vender o carro, pegar o dinheiro. Mas com o dinheiro eu não tenho certeza que o meu lance vai contemplar o consórcio. Eu posso até ter o dinheiro que eu vendi o meu carro, mas com esse dinheiro eu não tenho certeza absoluta que eu vou contemplar o consórcio já na primeira assembleia. Então, esse é o tipo de produto que resolve muitas questões, principalmente para quem deseja trocar o carro. Agora, é óbvio, vai ter que ver o melhor grupo, melhor condição do plano, tem outros pontos a serem observados, tá bom? E se você então tem dúvidas a respeito destas possibilidades, não perde tempo, entre em contato com a gente. Gostou? Deixa seu comentário, deixa seu like, fortalece o canal Felipe Consórcio, que é muito importante para nós. Lembrando que agora a gente tem programação de segunda a sexta-feira, então curte, deixa seu comentário e se inscreve que você vai ter aqui conteúdo de qualidade sobre consórcio de segunda a sexta-feira. É só você olhar aqui na descrição do vídeo, o Natan vai deixar aí toda a nossa programação e também na capa do nosso canal, tá bom? Felipe Consórcios, faz o melhor negócio e até a próxima.